Olá, amigos Servo em Foco. Olá, irmãos em Cristo Jesus, irmãos do Ministério SEMB, da Igreja Criou na Bíblia. Gostaria de agradecer por você estar acompanhando nós neste ano de 2012, ao qual estivemos aí com o site Servo em Foco, trazendo para você o melhor conteúdo, trazendo para você o melhor entretenimento, gospel. Gostaria de estar agradecendo a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando. Gostaria de estar parabenizando você que esteve junto conosco. Se não for a você que estivesse aí do outro lado, você internauta, você aí amigo Servo em Foco, se não fosse você estar nos acompanhando, não seria possível nós estarmos aqui. Mas graças a Deus, Deus tem colocado você aí do outro lado aí da tela do seu computador, da tela do seu celular. Deus tem colocado você aí do outro lado do seu PC para poder estar nos fortalecendo, juntamente com Cristo Jesus, que tem fortalecido os nossos corações, a trazer para você uma palavra, a trazer para você um material, a trazer para você um estudo, a estar trazendo para você aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações. Este ano foi um ano de vitória para nós, do Ministério Criou na Bíblia. Eu gostaria desde já de estar agradecendo a todos os pastores, a estar agradecendo o nosso presidente, apóstolo Nestor. Gostaria de estar agradecendo a todos os pastores, todos os obreiros que estiveram juntamente conosco desde o começo do ano 2012, estiveram junto, dado as mãos, trabalhando em prol desse Ministério Criou na Bíblia, ao qual nós estivemos completando 50 anos, estivemos ali realizando em São José do Rio Preto, o Jubileu de Ouro, 50 anos de existência do Ministério Criou na Bíblia. Estivemos ali com o lançamento do livro Jubileu de Ouro, aonde o nosso presidente, apóstolo Nestor, esteve ali lançando este livro Jubileu de Ouro. Foi uma bênção e eu creio que Deus tem muitas coisas para estar realizando sobre o Ministério Criou na Bíblia. Estamos com um projeto novo para poder estar colocando agora no ano de 2013, está colocando para todos os irmãos, está colocando para os pastores. Eu creio que Deus estará abençoando a sua obra ricamente. Gostaria, nesta ocasião, de estar trazendo uma mensagem para o teu coração, estar trazendo aí uma palavra para você, amigo pastor, irmão em Cristo Jesus, você internauta, você irmão aí, Servo em Foco, você que esteve juntamente conosco, nos acompanhando. Eu gostaria de deixar uma mensagem contigo, uma mensagem que está em Apocalipse, uma das cartas ao qual fora escrita para as igrejas da Ásia. Gostaria de estar deixando contigo aqui um versículo, somente um versículo do capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 19. Eu gostaria de estar deixando esse versículo para que fique em tua memória, em tua meditação, para este ano de 2013, ao qual nós estaremos iniciando. Versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse, a Bíblia nos diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Estas foram as palavras ao qual o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tomando ali a vida de João para estar escrevendo esta carta para a igreja de Tiatira, veio estar dizendo para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras. Meu amado, as tuas obras é conhecida diante de Deus. As tuas obras é conhecida diante do Altíssimo. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, as mais numerosas do que as primeiras. Tudo aquilo ao qual você fez no ano de 2012 foi reconhecido. Tudo aquilo que você fez no ano de 2012, debaixo da tua fé, debaixo do serviço, na casa do Senhor, ficou no memorial escrito diante de Deus. E o Senhor, Ele conhece as minhas e as tuas obras. O Senhor fez ficar conhecidas as minhas e as tuas obras, desde as pequenas até as numerosas. O Senhor ficou, então, satisfeito com o meu e o teu trabalho. E eu creio que o Senhor tem muito a ficar feliz e contente comigo e contigo no ano de 2013. Porque se fizemos alguma coisa ao Senhor no ano de 2012, sabemos que foi pouco. E precisamos fazer em dobro, em triplo. Precisamos aumentar mais ainda o nosso
desempenho, a nossa vontade de fazer mais pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele conhece a minha e as tuas obras, o Senhor sabe que eu e você temos estado na sua presença, temos perseverado na presença do Senhor. E se temos perseverado na presença do Senhor, o Senhor estará honrando a minha e a tua fé. Embora sabemos que Tiatira teve uma correção da parte de Deus, porque Deus, Ele dizia para a igreja de Tiatira que ali havia uma mulher que estava contagiando, assim como Jezabel contagiava. Lá no Antigo Testamento havia uma mulher que estava contagiando, mas o Senhor estava ali repreendendo para que a igreja continuasse a estar fazendo as obras, as últimas obras, a ser obras boas, e a estar repudiando qualquer espírito de pecado dentro da igreja. E assim tem que ser o meu e o teu trabalho no ano de 2012. Não temos que estar acoitando e nem estar passando vistas grossas sobre o pecado, mas estamos aqui para estar repudiando o pecado e amar o pecador, porque amamos você que é pecador, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo tem uma grande obra na tua vida, sabemos que o Senhor Jesus Cristo tem uma grande obra sobre os dias ao qual o Senhor estenderá sobre as suas vidas, a sua vida nesta terra. Por isso, a nossa obra é a obra de fazer com que o Senhor Jesus Cristo venha estar perdoando os teus pecados, trazendo sobre ti uma vida nova, uma vida com Cristo. E você, meu amado pastor, eu gostaria que você soubesse que o Senhor, Ele tem um carinho muito grande por ti. Esse carinho muito grande ao qual o Senhor tem pela tua vida é o carinho de saber as tuas obras, de conhecer as tuas obras, de saber tudo aquilo ao qual você tem feito com fé, tudo aquilo que você tem feito com amor. Há uma história que se conta a respeito do pastor e do farol, e eu gostaria de estar passando essa história para você, meu amigo pastor, ao qual o Senhor conhece as tuas obras, o Senhor conhece o teu amor, o Senhor conhece a tua fé, o Senhor conhece o teu serviço, o Senhor conhece aí a tua perseverança, o Senhor conhece as tuas últimas obras. A história que nos conta é que havia ali uma cidade ali no oeste dos Estados Unidos, uma cidade que estava ali nas margens do Oceano Pacífico. Essa cidade, ela prosperava muito, essa cidade, ela progredia, crescia muito. E essa cidade que estava crescendo, era uma cidade que estava crescendo muito financeiramente, uma cidade grande que estava ali às margens do Pacífico. Ela começou então a receber muitos barcos de pescadores, e o comércio começou a crescer muito. E nessa cidade ao qual crescia muito o comércio da pesca, essa cidade que estava progredindo muito, havia ali um pastor. Esse pastor, ele era de uma igreja pequena que estava ali naquela cidade. E esse pastor, ele orava pela cidade, orava pelo prefeito, ele orava pelos pescadores que estavam ali naquele mar. E havia ali um farol, uma torre, e esse pastor, todos os dias, quando dava 5 horas da tarde, ele acendia esse farol, e esse farol ficava aceso, brilhando, e iluminava então o mar, e deixava um caminho traçado no mar, e todos os pescadores que estavam ali à noite, pescando, esses pescadores tinham ali a referência daquele farol que estava brilhando, aquele farol que estava aceso. Então, à noite, aquele farol, ele servia para facilitar ali o trabalho dos pescadores, para dar caminho no meio do mar, para poder estar ajudando os pescadores. A cidade cresceu, a cidade ficou muito evoluída com a pesca, porque a pesca começou a trazer para a cidade um comércio muito grande sobre aquela cidade. Porém, meu amado, o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, a cidade foi prosperando, e o pastor continuou ali com o seu trabalho humilde, com a sua igreja pequena, humilde, trabalhando para o Senhor Jesus, orando, buscando ali pela vida daqueles homens que estavam no mar. Até que chegou-se os anos, e os anos passaram, o pastor envelheceu, e o pastor veio a morrer. Esse pastor morreu, e os fiéis da igreja escreveram uma carta para o prefeito. Eles escreveram uma carta mencionando para o prefeito da cidade que precisava-se então fazer o pedido de um novo pastor, precisava-se que o prefeito da cidade viesse estar pedindo para o governador um novo pastor para aquela cidade.
E aquele prefeito era muito atarefado, porque a cidade cresceu muito, então havia muitas responsabilidades para aquele prefeito, a cidade tinha evoluído muito, e o prefeito, ele pega então aquela carta, e ele não lê a carta fica em cima da mesa do prefeito, passa-se os dias, passa-se os meses, e vai se decorrendo os anos, e a cidade então começa a ter então um declive, uma caída financeira. Os pescadores que pescavam muitos peixes e traziam um comércio muito grande para a cidade, começam então a ver então um sumiço dos peixes. Os peixes ao qual eles pescavam ali naquelas margens do Oceano Pacífico, começaram a sumir os peixes. E eles começaram então a ficar preocupados, porque sem a pesca, sem grandes quantidades de peixe, a cidade ficaria então sem uma quantidade muito grande de comércio. E as coisas começaram a não ir muito bem para a cidade, porque a pesca trazia para a cidade bom resultado de um comércio farto. O prefeito fica muito preocupado. E numa noite, ao qual está alguns barcos pescando, tentando pegar alguns peixes, esses barcos então, eles acabam colidindo, esses barcos acabam a ter ali uma tragédia, e o prefeito fica muito preocupado. E pela manhã o prefeito, ele entra ali no seu gabinete, ele debruça sobre a sua mesa, ele fica preocupado, porque as coisas não andavam bem, e quando ele olha para a sua mesa debruçada, ele vê uma carta, e a carta ao qual os fiéis tinham endereçado ao prefeito. Ele olha para aquela carta, ele abre a carta. Quando ele abre a carta, na carta está sendo mencionada as seguintes palavras: Senhor ilustre prefeito, nós, os fiéis da igreja, da pequena igreja da cidade, nós estamos pedindo para que o Senhor nos providencie um pastor, nos peça para o governo, nos enviar um pastor, porque o nosso pastor amado veio falecer, e o nosso pastor orava todos os dias para que Deus viesse dar peixes no mar, muitos peixes, para que os pescadores viessem pescar e para que os pescadores viessem trazer para a nossa cidade muitos peixes e um progresso muito grande para a nossa cidade. E o nosso pastor todos os dias acendia o farol que está na torre. Às 5 horas da tarde ele acendia o farol para que os pescadores, porque a preocupação dele era os pescadores no mar, pudesse ter um ponto de referência, pudesse ter uma luz para poder direcionar a vida deles no alto mar. O nosso pastor morreu e nós precisamos de um pastor que venha orar pela nossa cidade, que venha clamar pelos pescadores. Quando o prefeito leu aquela carta, o prefeito ficou então assustado, e o prefeito pôde então entender o que estava acontecendo na cidade. O prefeito pôde entender o que estava acontecendo, mas fazia muitos meses ao qual o prefeito tinha recebido aquela carta. Então o prefeito veio entender o sumiço dos peixes, o prefeito veio entender que precisava de alguém para poder estar orando pela cidade. Meu amado, o que eu quero dizer para ti com esse relato desta história, é que você, meu amado, você tem um valor nas obras ao qual o Senhor tem visto. No livro de Apocalipse, ao qual nós lemos, as tuas obras é conhecida por Deus. A tua obra tem um conhecimento por Deus. Você tem orado e você tem deixado uma igreja em pé. Você tem orado e você tem deixado um povo em pé. Você tem orado e você tem deixado um povo abençoado. E o dia ao qual você fechar os teus olhos, o dia ao qual você dormir e descansar no Senhor, o Senhor precisará levantar outro homem no teu lugar, para poder orar, para poder clamar, para poder deixar este povo abençoado. Ei, meu amado, as tuas obras não são esquecidas, porque você tem acendido uma luz, que é o Evangelho, sobre vidas que estão lançadas aos mares. Você tem lançado fé, e a fé ao qual você tem lançado é uma luz ao qual vem brilhar sobre vidas ao qual estão no mar desta vida turbulenta, ao qual estão precisando de luz sobre os seus caminhos. E o Senhor Jesus Cristo tem levantado você com obras boas. O Senhor Jesus Cristo tem levantado você com um serviço bom na obra do Senhor Jesus Cristo. E a tua obra tem sido reconhecida por Deus. A tua fé tem sido reconhecida por Deus. As tuas orações têm sido reconhecidas por Deus. As madrugadas ao qual você tem orado
Deus tem olhado para ti e Deus tem visto o teu clamor e Deus tem abençoado o povo dele, Deus tem abençoado vidas através do teu clamor. Por isso não pare com a obra ao qual o Senhor colocou em tuas mãos. Não pare de orar, não pare de ter fé, não pare de servir a Deus, não pare de fazer o melhor para o Senhor, porque o Senhor tem um galardão no céu para ti. Que Deus abençoe a tua vida neste ano de 2013. Que Deus possa enriquecer, alargar as tuas tendas, os teus caminhos. E que Deus possa trazer sobre a tua vida muitas e muitas bênçãos no ano de 2013. É o que nós do site Serve em Foco, é o que nós do Ministério SEMB, Ministério Creio na Bíblia, viemos desejar para você. É um ano cheio de prosperidade, de saúde, de crescimento espiritual, mas o mais importante, que a luz de Jesus Cristo venha estar acesa sobre a sua vida e as tuas obras venham a ser lembradas por Deus como obras de fé, obras ao qual o Senhor Jesus Cristo tem depositado confiança sobre a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê um ano de 2012 cheio de bênçãos, de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses são os votos do site Serve em Foco, esses são os votos do Ministério Creio Eu na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor.